Gente, agora eu quero falar com vocês sobre a correção, que é uma das etapas mais importantes desse estudo por questões, tá? No caso, nessa reta final do estudo com o simulado. Enquanto você estiver fazendo o simulado, é importante que você destaque aquelas questões em que você tiver dúvida. Normalmente são questões em que você está entre duas alternativas ou que você ficou em dúvida em relação a algum, no caso de física ou matemática, alguma parte ali da fórmula que você não se lembrou naquele momento, ou em relação à interpretação da questão também. O segundo tipo é quando você tem certeza daquela resposta, tem certeza daquilo que você colocou ali, acha que tá tudo certo, tá? Então você marca isso na sua provinha, um Czinho, né? Marca lá, dizendo, ó, tem certeza que isso aqui tá certo. Fala isso, gente, porque às vezes a gente erra por falta de atenção. Normalmente, essas questões que a gente tem certeza são as questões que, se houver erro, normalmente é por falta de atenção. E aí a gente tem que criar estratégias para que no momento em que a gente estiver fazendo novamente a própria prova, a gente não caia mais nesses pega-ratão. Por exemplo, um exemplo clássico é na estequiometria, quando a gente se esquece de balancear ali, né, a equação. Então, é complicado de verdade. Dá uma raiva, né? Enfim. E o último tipo é o erro, tá? Esse erro, normalmente, são questões que tu não tem um conteúdo muito dominado, ou tu nunca viu aquele conteúdo. Pode. Não necessariamente você vai passar em medicina ou em qualquer outro curso sabendo tudo, tá? Isso não acontece. Tu não vai saber 100% da prova. Você precisa saber o necessário ali pra te conseguir uma nota e pra te passar. Pra estudar aquilo que você ama, que você sonhou, tá bom? Então eu quero deixar isso bem claro pra você. Eu acho que dificilmente alguém vai dizer assim, olha, eu me senti super pronto pra passar, eu sabia que ia passar em medicina, né? Só quem, assim, tá num nível muito alto. Mas deem o seu melhor na prova, sabe? Trabalhem isso em vocês. Mas voltando, o erro, tu vai anotar um exinho ali na sua prova, e daí vão ser aquelas questões em que você não sabe nem por onde começar, tu não sabe nem como fazer, tu não sabe o que às vezes ela tá cobrando, quais os conteúdos. Então, essa é uma questão erro. E essa questão, depois na hora da correção, tu vai precisar ter uma análise mais focada nela, porque provavelmente tu vai ter que estudar aquele conteúdo ali no momento da correção e também, às vezes, ver alguma videoaula, enfim, entre outras coisas, tá? Aí depois que você fizer o simulado, depois do simulado, tu vai ter anotado lá, né, na sua provinha, E, C, D. E aí você vai lá e vai corrigir as questões, vai ver quais você errou. E se você acertou uma D, que é a dúvida, você vai lá e vai tirar a sua dúvida. Nada de passar batido por aquela questão, tipo, eu acertei, deixa ela quieta aí. Não. Você vai lá entender por que você acertou e por que não era, às vezes, a outra alternativa. Ou se de fato vai confirmar se de fato o seu raciocínio estava correto naquela questão no momento da resolução, tá? A certeza, se você acertou, ok, acertou, não precisa mais ver aquela questão, pula para outra. Agora, se você errou, você vai corrigi-la prestando atenção no que você errou, se foi por distração, normalmente tá, gente? Questão de certeza, sim, normalmente é por distração. E aí, nessa correção, você vai criar estratégias para que isso não ocorra novamente. Por exemplo, quando eu olhar uma questão de estequiometria, eu vou sempre colocar lá, preciso balancear. Está balanceado, sabe? Antes de iniciar todas aquelas contas, eu preciso saber se de fato está balanceado. Aí, na questão erro, que é a pior, assim, de ser corrigida, é a mesma coisa. Se você errou, você vai ali corrigir. Se você acertou, você também vai corrigir. Sabe por quê? Porque você não sabia aquela questão. Então, se você acertou, foi por sorte. Então, nada de acertei, vou pular aquela questão. Não. Se você acertou, você vai olhar a resolução e ver se você entende o conteúdo. Não entendeu o conteúdo? Vai para o livro ou vai para uma videoaula, coloca... Por exemplo, era uma questão sobre organelas citoplasmáticas que falava em específico da mitocôndria. Então, tu vai lá no YouTube e vai colocar mitocôndria e vai estudar sobre aquele assunto, tá bom? Então, basicamente, essa seria a correção do simulado efetiva, de forma efetiva. Depois disso, tu pode pegar umas questões sobre os mesmos assuntos que tu errou, tá? Então, tu vai pegar ali a questão sobre
estequiometria, no mesmo modelo, também sobre a mitocôndria, que tu acabou esquecendo o que era lá, e vai estudar elas, tá? Em forma de questões. Então a gente falou de provas, de correção, de redação. Agora eu quero falar sobre uma coisa assim, ó, muito importante, que se você não tiver isso na prova, eu sei por mim, gente. Deixa eu contar uma experiência pra vocês. Em 2017, eu fui pro primeiro dia de prova. E eu fiz as questões lá, ó. E aí, quando eu fui passar pro gabarito, eu estava tão nervosa que eu nem me dei conta que o tempo estava acabando. Então, eu tive que chutar toda a prova de linguagens CCCCC. Sabe? Eu consegui só a primeira parte ali, colocar algumas respostas que eu já tinha feito, mas o resto eu tive que chutar. E eu saí chorando daquela prova. Chorando. Foi horrível. Por quê? Porque naquele vestibular, naquele ano, eu não tinha me preparado da forma correta, não tinha feito a prova no tempo dela, sabe? Eu não tinha feito muito simulado, não entendia naquela época a importância de se fazer o simulado, sabe? E principalmente, gente, eu tava com a ansiedade muito alta. Eu não tinha cuidado naquele ano do meu psicológico. Então, assim, não se sobrecarreguem nessa reta final. Cuidem da sua saúde mental, porque se ela não estiver bem, vocês podem ter todo o conhecimento do mundo, mas vai ser muito difícil manter o controle da prova. E isso é um dos pilares, assim, muito importante para conseguir a tua aprovação. Tá bom, gente? E outra coisa que eu queria dizer aqui pra vocês é que eu sei qual é o sentimento nesse momento, o sentimento de meu Deus, a prova tá chegando, eu sinto que eu não sei o suficiente, eu sinto que eu não vou conseguir, vai ser mais um ano, ou às vezes, enfim, não acredita em si mesmo, gente. Eu sei que é difícil, eu sei que não é só falar, eu vou acreditar em mim mesmo nesse momento, sabe? Mas acredite no que você está fazendo, acredite que o que você está fazendo é de fato o melhor. Eu fui pra prova com a seguinte ideia. Essa pode ser a minha última prova ou pode ser mais uma prova em que eu farei. A questão é, eu não vou desistir do meu sonho e eu vou lutar até o fim. Se não for esse ano, vai ser o outro ano. Por que eu falo isso, gente? Porque o peso que sai do seu ombro quando você pensa que, independente se for esse ano ou outro ano, eu vou continuar tentando até eu passar, é incrível, porque assim, tu não se coloca numa situação de super pressão que tem que ser aquele ano, que vai ter que ser naquele, sabe? E eu não tô dizendo pra vocês que vocês não vão pra prova com tudo pra gabaritar, não é isso, gente. Mas é diferente ir com a ideia de eu vou dar o meu melhor aqui e ir com a ideia eu preciso dar o meu melhor aqui, eu preciso gabaritar essa prova. Não, gente, a ideia é eu vou lá, vou dar o meu melhor, vou fazer o que eu conseguir. E é isso. Se não der hoje, amanhã eu tento de novo, sabe? Então, assim, não se pressionem, porque a pressão pode atrapalhar e muito mais do que ajudar, tá bom, gente? E eu tenho certeza que se vocês se esforçarem, vocês vão conseguir. Não desistam dos sonhos de vocês, tá bom? Se ficou alguma dúvida, vocês deixem aqui nos comentários. Vamos interagir. Se precisarem de alguma ajuda também, deixem. Podem desabafar, podem dar dicas também que ajudaram vocês na reta final. Comentem se gostaram do vídeo, deixem seu like e compartilhem para chegarem mais pessoas. Eu espero de verdade ajudar vocês com esse vídeo, porque assim, foram as coisas que de fato funcionaram para mim. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, me siga também no Instagram, gente. Eu tô sempre por ali postando story, reels, então me sigam lá. Lembrando, não somos competidores, mas sim futuros colegas, tá? Continue